Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto Hora do Saeb. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e juntamente comigo agora vamos verificar o assunto desta aula. Bem, a nossa aula tem como título Vamos dar uma volta? Pois o conteúdo trata de perímetro de figuras planas, ok? Então, dito isto, pegue o seu material e vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, vamos praticar então? Acompanhe comigo então a questão de número 1. Ela diz o seguinte: um terreno retangular mede 15 metros de comprimento por 8 metros de largura. Quantos metros de arame farpado serão necessários para cercar completamente esse terreno, dando uma volta? E aí, para isso, você tem 4 alternativas para verificar qual delas está correta, tá bom? Vem aqui na tela comigo então, olha só. A primeira dica que a questão te mostra é o seguinte: ela está te informando que nós temos aqui no caso um terreno retangular, ou seja, esse terreno equivale a um retângulo. Por teoria, a gente deve saber primeiro que um retângulo é uma figura quadrilátera, ou seja, é uma figura que possui 4 lados. Só que esse retângulo, os 4 lados, todos eles, entre si, não são iguais, mas o que são iguais são os lados opostos, ou seja, os lados que estão um de frente para o outro, tá legal? E aí verifiquem que a informação é que esse terreno possui 15 metros de comprimento e 8 metros de largura, ou seja, nós temos aqui as duas medidas importantes para que a gente consiga resolver esse tipo de questão, beleza? Pessoal, vamos aqui agora então aos cálculos. Quando você tem um retângulo, o que vai acontecer? Nós temos que calcular aqui no caso o perímetro. Se você reparou bem no título da nossa aula, o título dava o seguinte: vamos dar uma volta. Por quê? Porque perímetro é quando você efetua o contorno em uma figura, ou seja, você dá uma volta completa nessa figura, certo? Dando uma volta completa nessa figura, a gente vai ter que somar os valores numéricos de todos os lados. Só que, aqui nesse caso, repare o seguinte: o retângulo você vai fazer 2 vezes, rapidinho aqui, só alterar. Você vai fazer 2 vezes o valor do comprimento, mais 2 vezes o valor da largura. E para isso, a questão, ela te informou que o comprimento vale 15 metros, ou seja, a gente vai ter aqui 2 vezes 15, e a largura vale 8 metros. Então, nós teremos 2 vezes 8. Professor, por que o senhor está multiplicando por 2? Justamente porque nós temos aí, no caso, 2 lados opostos, tá legal? Então, 2 lados com a mesma medida. Então, nós temos aqui, no caso, 2 valores equivalentes à medida da largura, tá? E 2 valores equivalentes à medida do comprimento. Para você pegar aqui uma analogia, vamos pegar aqui a tela da TV, tá? Então, nós temos aqui a parte de cima e a parte de baixo. Então, são 2 medidas iguais. Nós temos aqui o lado da sua direita e o lado da sua esquerda da TV. Também são 2 medidas iguais, perfeito? Por isso que a gente vai pegar aqui 2 vezes o comprimento e somar 2 vezes a medida da largura. Bem, aqui no chat nós temos uma resposta, olha lá. A Maria Ivaneide está dizendo que a resposta é a letra A. Será? Vamos voltar aqui para a tela. Bem, nós temos então aqui uma equivalência de uma expressão numérica, ou seja, nós temos ao mesmo tempo nessa expressão uma multiplicação, aliás, 2 multiplicações, né? E uma soma, uma adição. Por regra, nós devemos resolver primeiramente as multiplicações. Sendo assim, reparem que 2 vezes 15 o resultado é igual a 30, mais 2 vezes 8 o resultado é igual a 16. E aí, efetuando a soma desses 2 valores, dessas 2 parcelas,
30 mais 16, o resultado é justamente 46. Ou seja, a nossa resposta correta aqui é a letra A, como acabou de dizer e informar aqui a nossa aluna Maria Ivaneide. Tá legal, gente? Então, o mais importante aqui nesse tipo de questão é você reparar primeiro o que a questão está te informando como figura, tá? Segundo, é você perceber quantos lados possui essa figura. Então, essa questão de número 1, a gente tem como figura um retângulo, que é uma figura que possui 4 lados. Embora a questão tenha te informado os valores, né, de apenas 2 lados, é importante que você saiba que um retângulo ele possui 4 lados, 2 pares com a mesma medida. Por isso que a gente multiplicou por 2 o valor de 15 metros em relação ao comprimento, e por isso que a gente multiplicou por 2 o valor de 8 metros, que é em relação à largura. E você acompanha comigo aqui na tela que realmente o gabarito da questão é a letra A. Perfeito? Vamos à próxima questão, então? Olha lá. A questão de número 2 agora diz o seguinte: uma pista de corrida em um parque tem o formato de um triângulo equilátero, onde cada lado mede 2,5 km. Se um atleta percorrer essa pista 2 vezes, qual a distância total que ele irá correr? Gente, olha só então. Novamente, como eu te falei agora há pouco, é importante que você, ao ler a questão, consiga perceber e consiga reconhecer a figura tratada nela. Aqui nesse caso nós temos um triângulo equilátero. Opa, calma lá. O que seria um triângulo equilátero? O triângulo ele possui 3 classificações em relação às suas medidas. Nós temos um triângulo escaleno, nós temos um triângulo equilátero e nós temos um triângulo isósceles. Um triângulo será chamado de escaleno quando ele possuir as 3 medidas diferentes. Um triângulo será chamado de isósceles quando, dos 3 lados, 2 deles possuirão a mesma medida. E ele será chamado de equilátero quando os 3 lados possuírem a mesma medida. E é justamente esse triângulo que nós temos aqui na questão. Vamos aqui para a tela então, olha só. Perfeito. Se nós temos um triângulo equilátero, então nós temos aqui o seguinte, tá? Nós temos que os 3 lados possuem a mesma medida, perfeito? Ora, é sabido que um triângulo, logicamente, ele possui 3 lados. Ou seja, eu vou pegar 2,5 e multiplicar por 3. Haja visto que as 3 medidas são iguais. Ao realizar essa multiplicação, a gente vai encontrar como resultado 7,5, ou seja, 7,5 km. Vou até colocar aqui a unidade de medida. Mas atenção, pessoal, você de repente, um aluno, uma aluna mais desavisado, mais desavisada, pode se empolgar e ao reparar nas alternativas, você verifica que nós temos aqui a letra B como resultado e resposta 7,5. E aí você vai lá e marca esse resultado como resposta. Está correto? Não, não está. Olha só, o aluno, o Alisson André, disse que a resposta é a letra D. Gente, por que não é a letra B? Bem, nós temos aqui como resultado 7,5, perfeito? Perfeito. Só que 7,5 é justamente o perímetro da figura, ou seja, ao dar uma volta completa nessa pista triangular, a gente vai percorrer um total de 7,5 km. Mas, atenção aqui para o seguinte, tá? A questão está te informando que essa pessoa percorreu a pista 2 vezes, ou seja, ela deu 2 voltas na pista, tá legal? Olha só, aqui no chat também nós temos que a Aline Panfilho está dizendo que a resposta é a letra C. Será? Vamos lá. Turma, se a questão está informando que nós temos que dar 2 voltas na pista, é como se você pegasse o perímetro da figura
e desse perímetro multiplicasse por 2. Então, nesse caso aqui, temos que fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 7,5 e multiplicar por 2. Ao resolvermos essa multiplicação de forma correta, logicamente, o resultado encontrado vai ser equivalente ou igual a 15 km. Tá legal? Então, por esse motivo que a nossa resposta é a letra D, 15 km. Turma, quando você tiver esse tipo de questão, novamente insisto, tá? Além de você identificar a figura tratada na questão, além de você verificar qual o valor equivalente a um lado ou mais de um lado, dependendo da figura, tá bom? É importante que você repare também o seguinte: se a questão está te informando que você deve fazer mais de um cálculo, aliás, uma multiplicação a mais devido à quantidade de voltas que você vai dar nessa figura. Aqui nessa questão 2 em específico, você consegue reparar que o triângulo equilátero, a pessoa ao percorrer essa pista, ela percorreu 2 voltas. Ou seja, é como se você pegasse então o perímetro e multiplicasse por 2. Por isso que a nossa resposta é a letra D, como está marcada aqui no nosso gabarito, e não a letra B, embora o perímetro da figura seja igual a 7,5, como eu te mostrei aqui na resolução, tá bom? Então é muito importante que você tenha esse cuidado, perfeito? Vamos então aqui à próxima questão, olha lá. Questão de número 3 diz o seguinte: um terreno tem o formato da figura abaixo, com as medidas indicadas em metros. O comando da questão diz o seguinte: qual é o perímetro desse terreno? E aí você tem 4 opções de resposta. Turma, ao identificarmos então a figura que está aqui abaixo de mim, nós temos então um trapézio, que equivale a um quadrilátero, ou seja, é uma figura que possui 4 lados. Mas atenção, vem aqui na tela comigo. Muita atenção quando você for calcular ou for determinar o perímetro dessa figura, aí no caso do terreno. Por quê, gente? Perímetro é a medida do contorno completo da figura. Ou seja, vamos supor que quando você determina um ponto qualquer, eu vou aqui marcar em vermelho, e você vai dar a volta completa nessa figura, retornando para esse ponto do qual você saiu. Mas aqui nós temos que ter um cuidado muito importante. Por quê? Porque o perímetro é determinado pelo contorno da figura. Ou seja, reparem que, embora essa figura seja um quadrilátero, né, tenha 4 lados, nós temos aí 5 medidas. Professor, por que acontece isso? Porque a questão quer confundir a tua mente. Qual é o lance aqui dessa questão? Esse 25 metros, reparem que é uma medida interna da figura, ou seja, é uma medida que está dentro dela. Então, essa medida, ela não vale para o contorno, gente, tá bom? A gente não pode envolver essa medida de 25 quando a gente for calcular o perímetro da figura, tá legal? Aqui, olha só, nós temos participação no chat. O aluno Alisson André disse que a resposta é a letra B. Muito obrigado pela participação, tá, Alisson? Vamos lá então, gente. Novamente, perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados. Se você reparar bem na questão de número 2, a gente tinha um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que possui as 3 medidas iguais. Então, basta conhecermos a medida de um dos lados e multiplicar por 3, que foi o que fizemos lá. Mas aqui nessa questão, nós temos 4 lados com medidas diferentes. Se as medidas são diferentes, então a gente vai efetuar a soma entre todas elas. Mas atenção, pessoal, reparem que a nossa base, aqui embaixo, nós temos como medida 42,7, ou seja, é uma medida com um número decimal. Haja visto que ele possui vírgula, né? Então, 42,7. Como é que a gente vai, então, resolver essa questão? Olha só a dica. Eu vou somar, então, todas as medidas, rapidinho aqui, isso.
Então, nós temos 20, nós temos 28, nós temos 27 e nós temos 42,7. Eu só vou pegar a parte inteira por enquanto, que é o 42, beleza? Então, vamos lá. Ao somarmos aqui, ó, 8 mais 7 é 15, 15 mais 2, 17. Fica o 7 e sobe 1. 1 mais 2 é 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 4, 11. Então, a gente tem como resultado 117. Mas, não se esqueçam que nós temos ainda a parte decimal, ou seja, nós temos aqui o 0,7 do 42. Por esse motivo, então, o perímetro dessa figura é igual a 117,7. Olha só, nós temos mais participação no chat aqui, ó. A Maria Ivaneide e a Aline Panfilho disseram que a resposta é a letra B. A Josinete Silva disse que a resposta é a letra D. Josinete, por que você está equivocada aqui nesse caso? Porque provavelmente você somou aqui no perímetro o resultado, né, a medida de 25. Só que reparem que esse 25 aqui é uma medida interna. Quando a gente trabalhar perímetro, tá? Quando você resolver questões envolvendo perímetro, a gente nunca envolve as medidas internas, somente as medidas do contorno, perfeito? Então, aqui nesse caso, se você tivesse que somar 25, a resposta seria justamente 142,7, tá? Mas, nesse caso, a figura foi feita para que você realmente se confunda, tá bom? E aí, nesse caso, então, a nossa resposta é igual a 117,7 metros, tá bom, pessoal? A dica principal para essa questão é justamente essa. Embora a questão te forneça valores, aqui no caso, valores internos, que são só para te confundir, você nunca poderá colocá-los na resolução quando você for calcular o perímetro de qualquer figura que seja, tá legal? Perfeito? Então, vamos seguir em frente, então, agora para a questão de número 4. Olha só. A questão de número 4 diz o seguinte: uma praça circular será contornada por uma cerca. Se o diâmetro da praça é de 20 metros, qual o comprimento aproximado da cerca que será utilizada? E aí, você deverá considerar como resultado de π igual a 3,14. Além disso, nós temos aqui 4 alternativas de resposta para verificar qual delas está correta, tá bom? Gente, o perímetro, para você calcular o perímetro de qualquer figura, não necessariamente e não obrigatoriamente será somente entre figuras planas, ou seja, figuras que não são circulares. A gente consegue também determinar o perímetro de uma figura circular, tá legal? Para isso, o perímetro será equivalente ao comprimento de um círculo, tá bom? Por isso que foi dada na questão aí a informação do valor de π, que equivale a 3,14. Um adendo aqui rapidamente, tá? Dependendo do tipo da questão, esse valor de π, ele pode ser igual a 3,14, pode ser igual a 3,1 ou até mesmo pode ser aproximado e igual a 3, tá? Como é que eu vou saber qual deles usar? A questão tem a obrigação de te informar, tá legal? Agora, detalhe, se por algum acaso você resolver qualquer questão, seja de perímetro, de área, enfim, que envolva o valor de π e o valor de π não for dado, então, obrigatoriamente, você deverá considerá-lo como sendo igual a 3,14. Combinado? Vamos aqui para a questão, então. Olha só. Perfeito. Bem, para a gente resolver aqui o comprimento, eu vou pegar 2 vezes π vezes o raio. Mas, se a gente ler a questão aqui com calma, a gente vai verificar que a questão não informou o valor do raio. Tem problema isso? Não. Por quê? Porque a questão informou o valor do diâmetro. E aí, o valor do diâmetro, ele é equivalente ao dobro do raio. Ou seja, o raio é igual à metade do diâmetro.
Sendo assim, então, nós temos o seguinte, olha só. Comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14, que é justamente o valor do π, vezes 10, que é a medida do raio. Mas, professor, a questão não está informando o valor do raio. Não tem problema, pessoal. Por quê? Porque a questão está informando o valor do diâmetro. Quando a questão informar o valor do diâmetro, para que você consiga encontrar o valor do raio, basta tirar a metade dessa medida. Horas. Então, se o diâmetro, de acordo com a questão, vale 20, o raio, então, é igual a 10, que é justamente a metade. Perfeito? E aí, pessoal, ao resolvermos aqui no caso, vou fazer bem aqui em cima, tá? Ao resolvermos aqui no caso o cálculo do comprimento, reparem que 2 vezes 3,14 é igual a 6,28 e 6,28 vezes 10 é 62,8. Ou seja, você vai pegar a vírgula e andá-la uma casa para a sua direita. Fazendo isso, a gente consegue reparar que a nossa resposta é equivalente aqui à letra B. Tá bom, gente? E aí, qual é a dica que eu deixo aqui para você nessa questão? Primeiro, é que quando você for resolver, calcular na verdade, né? Perímetro de um círculo, a gente não tem como determinar os lados individuais. Haja visto que o círculo é uma figura circular, só tem um lado. Mas o perímetro dela equivale justamente ao comprimento dessa figura. E o comprimento é determinado pela seguinte fórmula: 2 vezes o valor de π vezes o raio. Quando a questão te informar o valor do diâmetro, basta você pegar essa medida e tirar a metade dela. Esse valor, essa metade, será justamente o raio, tá bom? E aí, ao multiplicarmos 2 vezes 3,14 vezes 10, aqui nessa questão, você vai encontrar como resultado 62,8 metros. Lembrando que nós temos ainda questões que, por exemplo, tá? Elas podem te informar valores de π diferentes, justamente para que possa facilitar o seu cálculo de acordo com a medida dada do raio ou ainda do diâmetro. E a gente verifica aqui nosso gabarito comentado que a resposta é justamente a letra B, 62,8 metros. Tá bom, pessoal? E aí, com essa questão de número 4, a gente vai chegando ao final aqui do nosso praticando e vamos agora ao nosso momento, hora de encerrar. Beleza, meu povo? Então, aqui na hora de encerrar, eu trouxe para você aqui um esquema bem bacana para que você perceba quais os elementos importantes ao resolvermos ou ao calcularmos o perímetro de figuras planas. Primeiro, perímetro equivale ao contorno da figura, ou seja, quando você dá uma volta completa em qualquer figura que seja uma figura que possua 3 lados, 4, 5 ou até mais, tá bom? Então, basta você pegar os valores da medida de cada um dos lados e realizar a soma ou a adição entre todos eles. Outro elemento importante é o comprimento. O comprimento será calculado toda vez que você tiver que determinar o valor do perímetro de uma figura circular. E o comprimento do círculo é dado pela fórmula C igual, ou seja, o comprimento, né? Igual a 2 vezes π vezes o raio, tá legal? E a dica principal aqui do perímetro de figuras planas é justamente a soma de todos os lados, perfeito? E o perímetro, geralmente, ele é calculado em figuras planas. O que é uma figura plana? É uma figura que possui 2 dimensões, uma figura 2D. Essas dimensões geralmente são chamadas de comprimento e largura ou ainda de base e altura, dependendo do tipo da questão que for dada a você, tá legal? E aí nós temos aí também que repararmos justamente a unidade da medida trabalhada, seja ela em quilômetros, seja ela em metros ou ainda seja ela em centímetros ou qualquer outra medida dada. A questão vai te informar isso. Turma, quando a gente estuda perímetro, é muito comum também a gente confundir com área.
Qual é a principal diferença entre perímetro e área? Vamos supor, de repente, que na sua casa você vai pintar um chão, ou você vai colocar azulejos nesse chão, né? O perímetro é quando você vai fazer o contorno dessa figura, o contorno desse chão, tá legal? A área é, por exemplo, quando você vai pintar todo esse chão. Você vai pintar, você vai ladrilhar todo o chão. Quando você for pegar, então, toda a figura, né, toda a área e pintar, né, todo o chão e pintar, por exemplo, aí nós estamos tratando da área da figura plana. O perímetro, não se esqueçam, é o contorno dessa figura, tá legal? Vamos supor também aqui, como analogia, que você vai fazer uma atividade física ao ar livre. E aí você tem uma praça na sua cidade, tá? E você vai correr em volta dessa praça. Ora, se você vai correr em volta da praça, você está então fazendo o contorno dela. Você está correndo em volta do perímetro dessa praça. Se você vai dar 3 voltas, 4 voltas, 5 ou mais, não interessa, tá? Você vai pegar o perímetro e multiplicar pela quantidade de voltas para que você consiga descobrir qual foi, né, a medida percorrida por você nessa atividade física, tá bom, gente? Então, esta foi a nossa aula e vamos agora aqui verificarmos o QR Code em relação ao nosso projeto. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.